A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou colocar agora aqui para vocês ouvirem um áudio do ancião Davi Trevisan, que faz parte da cúpula do Braz, é um dos anciões presidenciáveis, está fazendo uma ordenação agora no dia 28 de maio, ali nos Estados Unidos. E lá na hora de dar um conselho, ele assume, simplesmente assim, um erro histórico da CCB e doutrinário. Esse erro que alterou o percurso da vida de muita gente. Detalhe, fez isso sem pedir perdão pelas consequências na vida das pessoas, pelo erro que eles mesmos criaram. Primeiro detalhe é esse, né? E o segundo detalhe é que ele não assume, né? Obviamente que é fazer isso junto com o pedido de perdão, é assumir que o erro é deles. Vocês, os anciões, é quem cria os ensinamentos da igreja, como esse que você está passando agora. Se é erro doutrinário, o erro são seus, mas vocês não têm coragem de assumir. Vamos colocar o vídeo aqui para nós assistirmos. Ouça aí. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Só vou dar um ensinamento para vocês hoje aqui. Passou hoje aqui na nossa reunião. Irmão, quando os irmãos forem agradecer a Deus em testemunho, marquem isto aqui, não esqueça. Ministério, não esqueça de ensinar a igreja. E os irmãos também. É um costume, porque aqui a gente ouve um falar, a gente fala igual. Mas, irmão, olha aqui. Olha como esse homem entra em contradição em poucas palavras. Eu vou soltar o áudio todo, tá, gente? Calma, né? Se não soltar aqui, no finalzinho eu solto ele ali para vocês ouvirem. Esse pedaço, aliás, esse trecho. Mais uma vez a CCB dando esquivas para jogar a culpa do povo. Ele fala, nós vemos os irmãos testemunhando aqui, e aí a gente acaba copiando e fazendo igual. Peraí, você assumiu que o erro é doutrinário, que ele vai falar daqui a pouco. Se o erro é doutrinário, então são de vocês, porque a doutrina e os ensinamentos são passados através da liderança, através dos anciões. Olha só como esses homens são malandros. Sabe por que eles fazem isso, gente? Sabe por que eles tentam empurrar a culpa no povo? Por quê? Porque eles não querem assumir. Isso é muita soberba desses homens. Eles não querem assumir o que eles erram, que eles erraram, não querem pedir perdão para o povo. Obviamente que se pedir perdão e assumir vai ter uma consequência muito maior, porque aí como é que fica a vida das pessoas que confiaram em vocês, tá? Então, presta atenção, eu vou voltar aqui só mais alguns segundinhos para você ver ele falando que as pessoas é quem testemunham aqui e os outros copiam. Ele fez igualzinho o Marsola que falou da televisão. As pessoas, vocês disseram que era do diabo. Vocês disseram, e tá lá o tópico de ensinamento, eles dizendo que não poderia ter televisão e não sei o que lá mais, e que ministério ia até perder a liberdade. Né? O Salvador Bueno dizendo que vocês é quem inventaram o pecado de morte. Foram vocês, não pode. E agora vem Davi Trevisan dizendo, vocês é que inventaram a doutrina do ser firme e fiel até a morte, que é o que ele vai falar agora aqui. Segue aí, ouça aqui, ó. Eu voltei um pouquinho para vocês ouvirem ele dizer que a culpa é de vocês. Vocês é que vem testemunhar aqui, ó. Então é culpa de vocês. Aí os outros copiam, a culpa é de vocês. Olha aí. Também. É um costume, porque aqui a gente ouve um falar, a gente fala igual. Mas, irmão, doutrinalmente, hoje chegamos aqui e o ministério foi ensinado. Porque se costuma falar, irmão, eu agradeço a Deus que se eu for fiel até o fim, vou herdar a coroa da vida eterna. E lá em Provérbios 20 está escrito, o homem fiel, quem o achará? E fala que todo homem se julga fiel. Mas, irmão, a nossa fidelidade, quando os irmãos me agradecem, eu agradeço a Deus que se eu for fiel à fé até o fim. Fiel na fé, não é fiel nas obras. Nós somos salvos pela fé. Porque, irmão, nós erramos por pensamento, por palavra e por atitude. Outra coisa que ele fala aqui agora, né? Ele está falando sobre
o erro, que na verdade é um pecado, né? E ele está falando aqui que somos salvos pela fé, não pelas obras. Eu queria ver agora o CCBano que defendeu a salvação por obra, que veio aqui no canal debater e pá. Nem os anciões largaram a mão de vocês. Vocês estão sozinhos nessa. Estão lascados para vocês defender isso aí, tá? Calma que eu vou voltar ao vídeo. Já deixa eu ouvir o áudio todo. Calma que eu vou deixar vocês ouvir um pedaço desse vídeo aqui, né? O áudio todo. Que isso aqui é um vídeo de reação. Estou reagindo, fazendo um vídeo de reação à fala do ancião Davi Trevisan, ok? Então, vocês estão ouvindo aqui, tá? Eles estão tentando se esquivar da salvação por obra, porque tá insuportável manter esse tipo de pensamento, porque é impossível, né? Eles levam a chilapada, né, lá na carta de João, capítulo 1, versículo 9, fala: aquele que disser que não peca, mente e faz de Deus mentiroso. Agora só faltou ele assumir aí que não existe falta, fraquezas na Bíblia, não em conotação de quando você peca ou erra, tá? Existe pecado, tá? Então ele meu irmão, nós pecamos, irmão, por pensamento, por palavra, por obra, e a gente peca, né? Vai, segue aí, vamos ouvir. E por um olhar. Então ninguém é fiel, mas na fé somos fiéis pela graça de Deus. Entendemos? Esse erro doutrinário precisamos corrigir. Tá certo? Olha aí o tiro no pé. Erro doutrinário nós precisamos corrigir. Vou voltar aqui para você receber no vídeo de novo, para você ver que esses homens aqui são dúbios, tá? Quando o camarada mente, ele esquece ou tenta enganar, ele esquece, e aí logo na frente ele vai acabar entrando em contradição, que é o que ele fez agora aqui. Esse erro doutrinário precisamos corrigir. Esse erro doutrinário precisamos corrigir. Bom, se você está assumindo que é um erro doutrinário, meu querido, então esse erro veio de vocês, são vocês que doutrinam o povo. São vocês quem dá a doutrina e os ensinamentos para o povo. Como é que você, no começo da sua frase, aí você falou que a culpa era das pessoas que vêm testemunhar aqui? Ah, vocês vêm testemunhar aqui, vem falar, se eu for fiel à palavra de Deus e firme até o fim, né, eu vou ser salvo, né? Ou seja, dando um forte indicativo de salvação por obras, que é o que a gente cansa de falar aqui nesse vídeo, né? E, aliás, tá? Essa tentativa de retratação que você não retratou, porque você deveria pedir perdão para se retratar, isso aí tá acarretado mais um punhado de coisa, tá? Porque se você assumir que esse erro é um erro doutrinário e que vocês ensinaram eles ao longo de 100 anos errado, olha só, os camaradas ensinaram errado por 100 anos, né? E vem dizer agora aqui que é um erro doutrinário, um erro do povo, o povo que vem aqui testemunhar, né? Aliás, o povo que vem aqui testemunhar, logo alguns minutinhos na frente, 1 minuto eu acredito aqui, ele já disse que o erro é doutrinário, se é doutrinário, saiu da cúpula do Braz, né? Agora me explica, tá? Atrelado a isso, já começa, porque uma coisa puxa a outra, e agora como que fica os pecadores de morte? Porque na CCB eles acreditam que eles são firmes e fiéis porque não cometeram pecado sexual. Aí eles acham que está firme e fiel e vai salvar. Aí vem aqui no nosso canal, vocês estão assistindo, e você vê a gente mostrando Mateus capítulo 7, homens que não cometeram pecados sexuais e que inclusive expulsavam demônios, faziam curas, e Jesus diz para eles: aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, né, homens iguais a vocês que estão em tribunas e não vão entrar no céu, simplesmente porque não creram e não foram fiéis à fé em Jesus Cristo, que é isso aí que você está acabando de dizer agora. E aí, e o pecado de morte? E as pessoas que tiraram a própria vida? Como fica? Como que vocês vão falar com o povo? Vocês têm que assumir essa culpa. Se vocês quiserem realmente se converter, se arrepender, ser perdoado por Deus para entrar na glória, vocês têm que assumir os pecados de vocês. Vocês têm que pedir perdão pelos pecados de vocês. E o perdão vocês têm que ter do povo. E para pedir para o povo, né, e aliás, e para ter o perdão do povo, vocês têm que pedir para o povo.
Tá? Então, e esse negócio de ser firme e fiel até a morte é uma baita de uma conversa furada que eu cansei de falar aqui, e os fanáticos da CCB que ignoram o que eu falo, que me xingam aqui, e agora como é que você vai ficar nessa situação? Você está largado pelo meio do caminho, tá? Ou seja, nem o crítico nem a CCB corroboram com as maluquices que você vem escrever no meu canal. Não, porque tem salvação por obra sim, aí ele vai pegar lá Tiago capítulo 5, que não tem nada a ver, tá? Ali, Tiago está repreendendo falsos cristãos, né? Ou seja, ele está apontando a hipocrisia daqueles homens que dizem que são cristãos, mas não são. A fé aponta que eles não são cristãos, né? Volta a falar aqui, amigo, nós somos salvos pela fé, primeiramente salvos pela fé. Então, recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, então, ele vai produzir obras que glorificam a Deus. Então, tudo parte de Deus. Primeiro a salvação, depois as obras. Não é o contrário, tá? Não é o contrário. Não é eu tenho obra para depois eu ter fé e ser salvo. Não, meu filho. Primeiro você tem fé. Primeiro você é salvo. E a salvação é quem vai produzir as obras. Tá? Então segue aqui, vamos terminar de ouvir o áudio dele, segue. Tá certo? Então tudo isso nós aprendemos hoje aqui. E que o ministério ensine as igrejas e nós coloquemos em prática isso também. Porque esquece um pouco nervoso também por estar na frente do povo, se esquece. Mas não podemos esquecer, porque esse é um erro doutrinário. Tá certo? Então tudo isso, irmão. Erro doutrinário. Ele voltou a falar, não podemos esquecer, porque isso é um erro doutrinário. Erro doutrinário. Tá certo? Então, tudo isso, irmão, nós temos que corrigir diante de Deus. A nossa fidelidade é realmente ressaltada na fé no Senhor. É a palavra. Vamos cantar outro hino. A nossa fidelidade é embasada, ressaltada, como ele falou, na fé em Jesus Cristo. E é isso que eu sempre disse, ou seja, a pessoa pode cometer pecado de morte? Pode, se ela mantiver fé em Jesus Cristo, se tiver com fé em Jesus, né? Se ela tiver firme em Jesus, tem perdão e ela ainda tem salvação. Ela está salva. Tá? Coisas assim que vocês deveriam dizer, consertar essa lambança que vocês fizeram por mais de 100 anos, consertar ela por completo. Irmão, você cometeu um pecado de morte, isso é pecado, irmão. Aliás, irmão, você cometeu um pecado de adultério, isso é pecado, irmão. A gente não pode dizer que isso não é pecado, isso é pecado. Mas você tem que se arrepender desse pecado. E o arrependimento sincero é aquele que você deseja nunca mais voltar para ele. Esse Deus recebe, esse pedido de perdão Deus recebe. Mas, todavia, continue firme, porque Jesus jamais desistirá de você. É isso que você tem que dizer para a igreja. É isso que a CCB deveria dizer há mais de 100 anos. E evitar tragédias que aconteceram por aí afora, como a gente colocou aqui vídeos de áudios no nosso canal de pessoas que atentaram contra a própria vida. E por que elas atentaram? Por causa desse ensino diabólico da CCB. Gente, me perdoa falar isso, vocês ficam bravos comigo, mas se esse ensinamento não é de Deus, é um ensinamento errado, errôneo, que causou efeitos colaterais gravíssimos, é óbvio que isso é coisa do maligno. Isso é coisa do maligno. E tá cheio de coisas do maligno. Eles vão ter que se virar nos 30 para poder consertar isso tudo. Porque eles estão apanhando demais e não tem outra saída a não ser começar a corrigir os erros. Você acha que eles estão felizes de falar isso aí? Que em outras palavras eles sabem que precisam pedir perdão para o povo? E eu falo para você, senhor Davi Trevisan, e os demais anciões do Braz, Marsola, Cláudio Marsola, Salvador Bueno, o Luiz Carlos de Viçosa, que esse aí é um tremendo de um gato da CCB, tenho repulsa, né, a esse senhor por causa da mentira que ele e o Marsola contou para uma igreja, para o povo da CCB inteiro, de que ele era o ancião mais velho de Minas Gerais. Não é uma baita de uma mentira, tá? Se vocês não se arrependerem profundamente, assumindo os vossos erros e os vossos pecados, vocês serão condenados com toda certeza. Com toda certeza. Não vem se apegar à sua fidelidade à CCB. Eu tô firme na CCB, eu congrego, eu tenho ministério, tô salvo.
vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara. Vocês têm que ser humilde. Vocês têm que ser humilde e buscar arrependimento, né, de todos esses falsos ensinos que vocês criaram ou que vocês participaram sendo cúmplice ou conivente. Isso tudo tem preço. E esse preço Deus pedirá conta. Ok? Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui o áudio dele mais uma vez? Seja louvado, irmãos. Isso é um vídeo de reação, tá? Para a gente vou dar um aprender. ensinamento para vocês hoje aqui. Passou hoje aqui na nossa reunião. Irmão, quando os irmãos forem agradecer a Deus em testemunho, marquem isto aqui, não esqueça. Ministério, não esqueça de ensinar a igreja. E os irmãos também. É um costume, porque aqui a gente ouve um falar, a gente fala igual. Mas, irmão, doutrinalmente, hoje chegamos aqui e o ministério foi ensinado. Porque se costuma falar, irmão, eu agradeço a Deus, que se eu for fiel até o fim, vou herdar a coroa da vida eterna. E lá em Provérbios 20 está escrito, o homem fiel, quem o achará? E fala que todo homem se julga fiel. Mas, irmão, a nossa fidelidade, quando os irmãos me agradecem, eu agradeço a Deus que se eu for fiel à fé até o fim. Fiel na fé, não é fiel nas obras. Nós somos salvos pela fé. Porque, irmão, nós erramos por pensamento, por palavra e por atitude e por um olhar. Então ninguém é fiel, mas na fé somos fiéis pela graça de Deus. Entendemos? Esse erro doutrinário precisamos corrigir. Tá certo? Então tudo isso nós aprendemos hoje aqui. E que o ministério ensine as igrejas e nós coloquemos em prática isso também. Porque esquece um pouco nervoso também por estar na frente do povo. Se esquece. Mas não podemos esquecer, porque esse é um erro doutrinário. Tá certo? Então tudo isso, irmão, nós temos que corrigir diante de Deus. A nossa fidelidade é realmente ressaltada na fé no Senhor. É a palavra. Vamos cantar outro hino, o Senhor mandará a sua santa palavra. É isso aí, gente. Não pede perdão para o povo, joga a culpa no povo, ou seja, além de não pedir perdão e ainda joga a culpa e toda a responsabilidade no povo, aí cai em cima das costas do próprio do pai que viu o filho se perder, cai nas costas dele, porque ele vai acreditar que ele que fez errado, ele que ouviu dos irmãos, né? Não vão realmente olhar para o ministério como os verdadeiros culpados por esse falso ensino que este senhor acabou de assumir, dizendo que é uma doutrina errada que foi criada na CCB, né? Só não tem coragem de assumir o culpado, que eles são um culpado, e pedir perdão para o povo. Essa é a parte crucial, meu amigo, para que vocês possam receber perdão de Deus. Se vocês não fizerem isso, não terão perdão de Deus. Sem perdão de Deus, meu querido, vocês terão manchado. Estando manchado dessa forma, não terá salvação. A matemática é simples, tá? Lamento por vocês. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.